Olá, boa noite. Nós falamos ao vivo do plenário da Câmara. Esse é o Jornal da Câmara. Daqui a pouquinho você vai assistir a sessão ordinária do dia de hoje. Você nos assiste pelo canal 31.4, que é a TV digital aberta, gratuita. Você nos assiste também pelo canal 5 da NET, que é a TV a cabo, a TV paga. E também você nos assiste pelo YouTube e pelo Facebook. Nós vamos agora à pauta do dia. Oi, Sérgio, tudo bem? A pauta da sessão de hoje traz 6 projetos, somente um vindo da Prefeitura. O primeiro projeto é de autoria do vereador Maurício Gasparini, que dispõe a realização de sessão solene em comemoração aos 25 anos de um clube de Ribeirão Preto. O segundo, de autoria do vereador Paulinho Pereira, dispõe sobre a inserção de frases em contas de água da população, sobre a proibição de corte ou poda de árvores sem autorização, como forma de conscientização. O terceiro projeto, também de autoria do vereador Paulinho Pereira e do vereador Boni, dispõe sobre a realização de sessão solene em homenagem aos atletas e para-atletas da equipe de Ribeirão Preto, vencedores nos Jogos Regionais de 2018. Em seguida, um projeto da mesa diretora que suspende a execução da Lei 14.117, de 20 de dezembro de 2017, que prevê a atualização monetária de seguro de vida, eventualmente devido a guardas civis da cidade. O quinto projeto da pauta, de autoria do vereador Renato Zuccolotto, modifica a redação lei complementar que não permite, atualmente, que advogados constituídos em autos de processos administrativos autentiquem, pelas suas próprias declarações, documentos constantes desses processos. E, por último, um projeto da Prefeitura que revoga a Lei Municipal de 28 de dezembro de 1989, que autorizou a doação diária à Fazenda do Estado para a construção de escola estadual. Por hoje é só. Volto com você, Sérgio. Legal, essa foi a Francine, direto da nossa redação. Excelente repórter. Parabéns ao seu trabalho. E nós vamos agora acompanhar o resumo da última sessão. 2 matérias com prazo vencido foram discutidas durante a sessão ordinária da última terça-feira, 6 de novembro. Inicialmente, o projeto de lei complementar de autoria do Executivo Municipal, instituindo o Fundo Municipal de Equipamentos Turísticos, foi aprovado, assim como a emenda apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça. A redação final foi aprovada em seguida. Também do Executivo Municipal foi aprovado o projeto de lei complementar incluindo alterações no Código Tributário. A Comissão de Constituição e Justiça e o vereador Paulo Modas apresentaram emendas ao projeto, ambas aprovadas, assim como a redação final do projeto. Adiado por 2 sessões a pedido do autor, o vereador Jean Coraúci, o projeto de lei que dispõe sobre a obrigatoriedade da construção ou adaptação de fraldários acessíveis aos frequentadores de shopping centers e estabelecimentos similares. O projeto de resolução de autoria da mesa da Câmara, constituindo Comissão Especial de Estudos visando a análise e o acompanhamento de contratos de concessões e permissões da municipalidade, provocado pelo requerimento de autoria do vereador Alessandro Maraca, foi aprovado. 3 projetos de decreto legislativo encerraram a pauta dessa sessão. De autoria do vereador Maurício Gasparini, PSDB, concedendo o título de cidadania ribeirão-pretana à senhora Kelly Cristina da Silva. Da mesa da Câmara Municipal, suspendendo a execução da lei que dispõe sobre a obrigatoriedade do Poder Executivo dar publicidade anualmente à aplicação das emendas parlamentares recebidas pelo município por força de decisão definitiva do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que a julgou inconstitucional. E de autoria do vereador Eliseu Rocha, sustando os efeitos do decreto que determina o não cumprimento da lei municipal, estabelecendo que as modificações de infrações de trânsito emitidas pela Transerp se deem por meio de envio de carta com aviso de recebimento destinado ao infrator, condutor ou proprietário do veículo. Todos aprovados. Jornal da Câmara. Aprovado. Voltamos ao vivo aqui do plenário da Câmara Municipal. Ao meu lado, o vereador Renato Zuccolotto,
que me chamou a atenção na última sessão, um pronunciamento seu a respeito do novo governador, que a sua visão está já tomando algumas atitudes errôneas. Serginho, boa tarde aos telespectadores da TV Câmara. Nós estamos aí aguardando para o início de uma nova sessão, mas o recado das urnas foi muito claro. A população, o eleitor, está cansado da velha política. E é natural que, assim, na montagem do governo, o Dória tivesse ao lado dele quem andou com ele na campanha. Agora, a gente não pode admitir, e a população tem sido sensível a esse apelo, que ele nomeie um servidor, um político, que tenha 27 ações de improbidade administrativa. Nós estamos cansados da velha política. Eu acho que o político tem que tomar lado, né? Eu apoiei o Bolsonaro, mas não é porque a gente toma lado, Serginho, que a gente não pode criticar. E eu tenho falado, os movimentos populares que tomaram conta do Brasil a partir de 5 anos atrás, 2013, 2014, mostraram a força que a população tem, né? Esses movimentos combinaram com a saída de uma presidente da República, evidentemente que teve força para poder chegar a retirar uma presidente da República. E eu acho que a população está tomando consciência. Quando o pessoal fala que o gigante acordou, eu acho que já é hora da população tomar consciência e sair para a rua e apontar as coisas que são efetivamente feitas dessa maneira, né? O Dória pegou carona com o projeto do Bolsonaro, dizendo que ele era contra a corrupção, essas coisas todas, e agora ele abrigou no estado de São Paulo, no governo do estado de São Paulo, 3 ex-ministros do governo Temer. E a gente sabe como foi o governo Temer. Eu sou muito crítico em relação a essas coisas todas. Eu não tenho rabo preso com o governador, não tenho rabo preso com ninguém, né? Eu tenho compromisso com os cidadãos de Ribeirão Preto. Aliás, como vereador, eu não tenho problema nenhum, eu não consigo derrubar o governador. Não é atribuição do vereador, mas como cidadão, né? Um cidadão que demonstra indignação. E eu acho que o cidadão brasileiro, ele está atingindo um nível de maturidade e eu fico feliz por isso. Nós já tentamos com a esquerda, já tentamos com a centro-esquerda, vamos tentar com o outro agora. E se for ruim, Serginho, você vai ver eu subir na tribuna e bater também no presidente da República. Eu acho que isso é que está precisando. Nós estamos precisando de pessoas que tenham criticismo para poder apontar os rumos para que a gente seja uma nação melhor, mais justa, mais fraterna, mais solidária. Agora, voltando aqui para o nosso município, nós estamos chegando ao final do ano. Que raio-x o senhor faz do governo? O que precisa melhorar? Não estamos aqui querendo bater no prefeito nem nada. A gente sabe que aconteceram bastantes dificuldades, ele herdou alguns problemas. Mas qual o raio-x que o senhor faz desse ano? O que vem para o ano que vem? Está otimista? Olha, Serginho, eu acho que a gente avançou. A gente tem que parar de olhar para o passado e começar a olhar para frente. Nós temos um orçamento da ordem de 3 bilhões e 300 milhões de reais. É um orçamento significativo, fazendo de Ribeirão uma das 20 maiores cidades do Brasil, né? Mas nós sabemos que nós temos muito problema para enfrentar. A saúde, a educação, são 2 pilares que sustentam a cidadania. A gente sabe que tem problema. A gente está com o UPA, está com o AME que o prefeito prometeu, ainda não veio. Então nós temos feito a nossa parte. A gente tem apontado solução, tem criticado o prefeito quando é para criticar, tem elogiado quando é para elogiar. A gente tem visto agora que o período de chuva voltou, os buracos voltaram à cidade, ou seja, foi feito um investimento e a gente percebe que o investimento não foi feito da maneira adequada como devia ser, porque senão não estaria essas buracaradas de novo. Então eu acho o seguinte, a gente tem que fazer um balanço, existem fatos altamente positivos para a cidade, mas naquilo que a gente precisava mais avançar, né, que são as ocupações irregulares, nós temos mais de 100 ocupações na cidade, a gente está vendo ainda pessoas nas filas dos UPAs, né? Então eu acho que nós temos muito o que fazer e a Câmara tem tido uma preocupação excessiva em relação a esses pontos fundamentais para que possa exercer a cidadania com dignidade. Tá bom, uma boa noite, uma boa sessão para o senhor. Muito obrigado, Serginho, muito obrigado a todos que nos assistem pela TV Câmara. Obrigado. Bom, e a nossa equipe, você sabe, sempre sai às ruas para fazer reportagem. A gente vai assistir uma do Jean Coraúce. Nós até colocamos a sessão passada, depois do jornal, mas vamos reprisar essa matéria. Eu estou aqui nos cruzamentos da Rua Chile com a Rua do Professor, ao lado do Roberto Rossi, que é morador aqui do Jardim Irajá há mais de 32 anos. Roberto, a gente vê aqui, devido a uma solicitação, qual que é o tipo de problema que vocês têm encontrado, principalmente aqui nesse cruzamento?
Olha, aqui o problema, há 3 anos, né, eu venho pedindo, né, para colocar um semáforo aqui. Porque nós temos saída de igreja, tem mais de 1000 pessoas saindo da igreja, tem a padaria, tem a pizzaria, tá? E o pessoal acha, né, que essa rua, a do professor, como é preferencial, eles vêm correndo lá do começo da rua, passa aqui que nem um. Inclusive atropelaram uma senhora, morreu duas pessoas já nessa rua aqui, porque o pessoal não respeita. E agora, né, com a ajuda do vereador Jean Coraúci, nós conseguimos esse semáforo aqui. Não só o semáforo, como a sinalização de solo. Então eu queria agradecer a ele, a todos que colaboraram, né, fez vários, que depois de 3 anos, agora essa nova geração de vereador conseguiu isso aí com o Júnior lá da Transerp. Bom, de posse das reclamações. A gente voltou ao vivo aqui porque o presidente já está reiniciando a sessão, mas nós temos uma notícia interessante. Eu ao lado de 2 gigantes aqui. O que nós temos para hoje, vereador? Vou começar com o senhor. Boa noite a todos que nos assistem aí através da TV Câmara. Hoje, ao lado do meu grande amigo, o vereador Boni, faremos uma singela, mas justa homenagem aos atletas de Ribeirão Preto que estão se deslocando para a competição dos Jogos Abertos. A menção honrosa, né, dos Jogos Abertos é porque eles conquistaram a terceira colocação dos regionais, que é muito importante, já é um fator motivacional para que eles possam ir agora para os Jogos Abertos e, quiçá, né, trazer bons resultados de lá, sabendo que os Jogos Abertos agora é aberto para todo o estado, né? Quando o regional ele está ligado mais a nós que somos da Zona Oeste. Mas vai ser grandes atletas, vai ser grandes competições também. São os atletas que estão assentados ali. Eu vou pedir para o pessoal da TV Câmara mostrar. São esses, né? Estão chegando. Tem os atletas ali, estão ali já alguns para-atletas, outros atletas que estarão representando a nossa cidade agora nos Jogos Abertos em São Carlos. E nada melhor do que a Câmara Municipal, que é a Casa do Povo, dar esse incentivo. Exatamente. Nesse momento faremos uma homenagem, dando os parabéns pelas conquistas nos Jogos do Interior e um incentivo para a competição que se inicia, que são os Jogos Abertos. O vereador Boni, que é muito ligado ao esporte, me dá muito prazer nesse momento estar junto a ele, fazendo essa homenagem, e com certeza os atletas levarão aqui da Câmara Municipal uma energia positiva em representar Ribeirão Preto. Há 2 anos ficamos fora dos Jogos Abertos e nesse momento esses atletas fazendo jus à nossa cidade, representando Ribeirão Preto dignamente. Parabéns aos atletas que levarão todo o apoio dessa casa. Eu vou pedir uma coisa para vocês. É importante lembrar que o Paulinho jogou basquete, foi um craque do basquete, hein? Ele não fala, mas ele esconde. Jogava basquete, era uma das paixões esportistas minha, era o basquete. Tivemos momentos bons, mas hoje aqui se dedicando a Ribeirão Preto de uma outra forma, que é através da Câmara Municipal. Eu jogava também, jogo de botão, né? Vou fazer um desafio para vocês, pedirem para os atletas registrarem com celular a viagem deles, alguma coisa. A gente faz um especial aqui para a TV Câmara, que tal? Não, isso daí é só passar agora para o Gabriel, que vai estar aqui representando a Secretaria de Esportes. Certeza, eles já têm, eles têm esse hábito de fazer, é só a gente pedir, eles vão nos enviar, com certeza. Aí a gente faz um programa especial com isso. Com certeza, será um prazer, porque falou de Ribeirão Preto, é orgulho nosso. E os atletas, então, que vão representar nossa cidade, mais orgulho ainda. Legal, boa noite, boa sessão para vocês. Obrigado, parabéns pelos trabalhos. Obrigado, Serginho, valeu. É isso aí, gente. Bom, vamos retornar à matéria agora, porque até o presidente reiniciar, a gente vai vendo a matéria do Jean Coraúci, que eu interrompi para dar essa notícia aqui. Vamos lá, e assim que o presidente reiniciar, a gente recomeça aqui a sessão. Boa noite. Eu estou aqui nos cruzamentos da Rua Chile com a Rua do Professor, ao lado do Roberto Rossi, que é morador aqui do Jardim Irajá há mais de 32 anos. Roberto, a gente vê aqui, devido a uma solicitação, qual que é o tipo de problema que vocês têm encontrado, principalmente aqui nesse cruzamento? Olha, aqui o problema, há 3 anos, né, eu venho pedindo, né, para colocar um semáforo aqui. Porque nós temos saída de igreja, tem mais de 1000 pessoas saindo da igreja, tem a padaria, tem a pizzaria, tá? E o pessoal acha, né, que essa rua, a do professor, como é preferencial, eles vêm correndo lá do começo da rua, passa aqui que nem um. Inclusive atropelaram uma senhora, morreu duas pessoas já nessa rua aqui, porque o pessoal não respeita. E agora, né, com a ajuda do vereador Jean Coraúci, nós conseguimos esse semáforo aqui. Não só o semáforo, como a sinalização de solo. Então eu queria agradecer a ele,
a todos que colaboraram, né? Fez vários, que depois de 3 anos, agora essa nova geração de vereador conseguiu isso aí com o Júnior lá da Transerp. Bom, de posse das reclamações, das reivindicações dos moradores representados aqui pelo Roberto Rossi, o vereador Jean Coraussi deu entrada no pedido e temos aí uma sinalização de solo, semáforo aqui nesse cruzamento. Foi uma luta muito grande desde quando o Roberto nos procurou, desde o começo do ano passado, mas precisamente pelo mês de junho, nós temos lutado por esse semáforo. Foram várias vezes que fomos até a Transerp, vários contatos com o Roberto que nos ajudou muito, nos auxiliou bastante neste pedido, e fomos à prefeitura, fomos na Transerp, fizemos requerimento, fizemos ofício, pedimos para que fosse encaminhado o estudo. Inclusive, o semáforo estava aqui já faz mais ou menos uns 2 meses e não era ligado. Fomos mais uma vez à Transerp, pedir para que fosse ligado o semáforo, já que ele estava aqui, nada mais justo que fosse ligado. E graças a Deus, graças a um grande trabalho dos moradores aqui do bairro, graças ao trabalho da Câmara Municipal de Ribeirão Preto, nós conseguimos que esse semáforo viesse trazer aqui um pouco de conforto para o pessoal aqui da região. Nós já tivemos, como o Roberto mesmo já disse, tivemos acidentes por aqui, inclusive mortes neste cruzamento aqui da Rua do Professor, mas graças a Deus aqui agora nós temos um semáforo ajudando os moradores do bairro, o pessoal que frequenta aqui a paróquia de Santa Ângela. Muito obrigado a todos os amigos aqui do bairro que acreditaram no nosso trabalho. A gente vê que o trânsito flui de uma maneira muito natural aqui agora, com toda essa sinalização. O pedestre também tem o seu momento para atravessar, agora com as faixas bem delineadas. Isso mesmo, agora está fácil para o pedestre poder atravessar. Nós temos o semáforo aqui que ajuda para que as pessoas possam trafegar por essa região, e principalmente nos momentos de pico, que é no final do dia, no horário do almoço e no começo da manhã, que aqui ficava um trânsito praticamente que as pessoas não conseguiam passar, perdiam vários minutos aqui, até mais de 10, 15 minutos, para que pudesse passar de uma parte para a outra. E agora, graças a Deus, graças ao semáforo aqui, a gente está conseguindo uma fluidez muito maior e uma segurança para os pedestres. Tá certo, é mais um belo trabalho realizado pelo gabinete do vereador Jean Coraussi, mais uma solicitação sendo atendida, e quem agradece aos moradores aqui do Jardim Irajá e principalmente os frequentadores aqui da paróquia Santa Ângela, que transitam por essa região, que usam a faixa de pedestre e agora tem o trânsito mais controlado e mais seguro aqui nessa região. Maraca não veio também? Está pedindo assim que vai suspender para falar com todos os vereadores sobre a questão de assessores, se é 5, se é 6, que ele quer pedir suspensão da sessão. Cadê o Isaac? Cadê? Tá ali, ó. É ali. Ô Isaac. Não, mas ali vai entrar mesmo, né? Você vai ter que assinar mesmo. A caneta não tem. Oi. Vou pensar. O vereador estava me chamando lá, por isso que eu estava dando atenção. Tá. Vou tocar o barco. Sem urgência, sem tribuna livre. Ai, que delícia. Vamos acabar logo? E 2 projetos retirados. Ai, nossa, o Igor. Ó, o Dadinho quer falar de explicações pessoais. Toniel. Toniel também? Você tem uma filha recém-nascida, vai? 62º, 35º. Há um requerimento dos vereadores Bertin Scandiuzzi,
e do vereador Rodrigo Simões para um minuto de silêncio ao Hugo Matheus Ramos. E também requerimento do vereador Boni. Vereador Bertinho, vereador Boni, vereador Rodrigo Simões, um minuto de silêncio pelo falecimento do senhor Hugo Matheus Ramos, filho do radialista Igor Ramos. Também solicitado pelo vereador Lincoln Fernandes, esse minuto de silêncio. Pela ordem, senhor presidente. Pois não, vereador Bertinho. Eu queria ressaltar, eu estive no velório do filho do nosso amigo Igor Ramos, coisa emocionante, os jovens todos fazendo a sua última homenagem a esse rapaz que mostrava ali o quanto ele era conhecido e respeitado por todos os seus colegas. Então a gente até ficamos emocionados naquele local, mas o Igor e a família toda que vai ter a recompensa de Deus, eu tenho certeza, a gratidão de ter entregado a ele, a Deus, um ser tão importante como esse menino, o Hugo Matheus. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Bertinho. Pela liderança do PRB, vereador Otoniel Lima. Senhor presidente, gostaria que constasse meu voto na votação da ata anterior, ata da sessão anterior. Constar voto sim ao vereador Dr. Jorge Parada, ata da sessão anterior. Senhor presidente, senhores vereadores, a plateia presente, quem nos assiste em casa, senhoras e senhores, boa noite. Senhor presidente, nós apresentamos na noite de hoje uma moção de congratulação ao Partido Republicano Brasileiro. Explico a finalidade. Hoje, quero parabenizar o Partido Republicano Brasileiro, PRB, bem como a Fundação Republicana Brasileira, FRB, pois em 2019 a Fundação terá a primeira faculdade credenciada pelo MEC, ou seja, o PRB é o primeiro partido político a ter uma faculdade credenciada pelo Ministério da Educação. Isso se dá graças ao trabalho sério realizado pelo presidente nacional do PRB, hoje o deputado federal Marcos Pereira, bem como pelo presidente da Fundação Republicana Renato Junqueira. A faculdade atenderá ao público geral, independente de ideologia partidária. Será integrada aos programas FIES e ProUni, e o valor da mensalidade será um diferencial, já que a entidade não terá fins lucrativos. Já em 2019, ministrará o curso de graduação em Ciências Políticas e pós-graduação em Gestão Pública, Direitos Eleitoral e Política Contemporânea. Devo ressaltar a importância dessa postura de desenvolvimento do PRB em relação à política pública e também gestão pública. Por isso, quero parabenizar a gestão do presidente Marco Pereira e do Renato Junqueira, do Partido Republicano Brasileiro, vereador Maurício da Vila Branches, vereador Boni, que eu faço parte do PRB como presidente municipal aqui em Ribeirão Preto. É o primeiro partido que vai mergulhar na faculdade de
de pós-graduação na área de gestão pública e políticas públicas. E com isso, eu acredito que será um exemplo na política brasileira, para que o PRB venha dando esse exemplo, para que, embora vamos começar ainda em Brasília, mas esperamos que tão breve possamos fazer isso no sistema EAD a longa distância, para abrir oportunidade para os assessores de gabinete do partido estudar a gestão pública, estudar a política, saber a importância da vida pública, saber a importância de se manter, vereador Dadinho, corretamente na vida pública e valorizar principalmente o dinheiro público que transita pelos órgãos públicos. Então, eu quero parabenizar o presidente Marcos Pereira, hoje nosso deputado eleito por São Paulo, o doutor Renato Junqueira, por essa iniciativa de criar esse avanço para o Partido Republicano Brasileiro. Muito obrigado, senhor presidente. Pela liderança do PTB, vereador Dadinho. Boa noite, presidente Igor Oliveira, diretores da mesa diretora, vereadores, vereadora, público presente, imprensa e público que nos assiste através da TV Câmara. Quero parabenizar todos os atletas guerreiros que aqui estão hoje, que estarão recebendo uma grande homenagem, propositura do vereador Boni e Paulinho Pereira, e dizer que vocês são guerreiros, determinados, com garra, apesar de não ter o recurso adequado, como deveria ter, uma cidade como Ribeirão Preto, 700 mil habitantes, uma metrópole, deveria de investir muito mais no esporte, que é uma ferramenta de inclusão social, qualidade de vida. Eu fui atleta há muitos anos, defendi Ribeirão Preto por 10 anos, 22 vezes fui campeão dos Jogos Regionais, campeão dos Jogos Abertos, e eu sei da realidade que Ribeirão enfrenta. Vocês deveriam de ser muito mais reconhecido e muito mais apoiado. Porque sim, Ribeirão deveria estar entre os 5 melhores do estado de São Paulo nos Jogos Abertos. Aí sim, eu estaria sim muito feliz. Mas parabéns pelo que vocês representam pela cidade de Ribeirão Preto, tá? Eu vim aqui hoje, presidente, fazer uma denúncia muito grave. Fui chamado por um munícipe lá da Rosa dos Ventos. Uma situação gravíssima, vereadores, que eu estarei amanhã protocolando a presença aqui, convocando o secretário do Meio Ambiente, porque tem um problema grave ali. O Rosa dos Ventos tem uma lagoa dentro do condomínio e está se matando milhares de peixes. Desculpa a expressão, mas o cheiro é totalmente de bosta. Infelizmente é isso. Que desova lá da locomotiva, que não tem infraestrutura nenhuma, e ela acaba sem canalização, sem estrutura, desovando na Lagoa do Batalhão ali, e consequentemente indo para o Rosa dos Ventos. Os moradores não aguentam mais. Já foi feita uma matéria através das emissoras de televisão. Essa manhã, na CMN, o secretário do Meio Ambiente fez um discurso meio que sem uma resposta definitiva do que está acontecendo lá. Estarei entrando em contato com ele. Não havendo solução, estarei protocolando a convocação do secretário do Meio Ambiente para que tome uma decisão definitiva nessa situação que está acontecendo com aquela população. Dentro do condomínio tem 250 casas. São quantas centenas de pessoas que passam essa dificuldade atualmente? Ali, ó, os peixes mortos. E não é 1, 2, 3, são milhares. Aqui é a lagoa que vem, tem outra lagoa em cima do batalhão. Isso daí, meus amigos, minhas amigas, que vocês estão assistindo, tem a falta de oxigênio. Só para concluir, a falta de oxigênio, mas precisa detectar o que está ocasionando, o que está ocorrendo essa falta de oxigênio. O que está poluindo essa lagoa. Mas, enfim, fomos hoje lá e detectamos que vem lá da locomotiva, uma falta de totalmente sem infraestrutura, e o esgoto se desova totalmente na lagoa. Então, presidente, amanhã estarei entrando em contato com o secretário do Meio Ambiente. Se não houver algum entendimento, vou protocolar a convocação para que ele venha dar uma satisfação para a população de Ribeirão Preto. Muito obrigado.
Senhor presidente, constar voto sim à ata da sessão anterior, por favor. Constar voto sim ao vereador Alessandro Maraca, na votação da ata da sessão anterior. Esse ato da mesa aqui está nomeando a Comissão de Avaliação de Desempenho dos Funcionários. José Olívio, presidente, Luiz Fernando, do RH, e a Priscila, do RH. Como responsável pela avaliação. São duas vias. Suspendo a sessão por 5 minutos, onde vamos realizar, através do requerimento dos vereadores Paulinho Pereira, do vereador Boni, a moção aos atletas e à Secretaria de Esportes pela conquista junto das suas equipes no 62º Jogos Regionais do Interior, que os alcançaram, 82º também Jogos Abertos do Interior. Vereador Paulinho Pereira, com a palavra. Boa noite, nobres colegas, senhor presidente, mesa, público presente, público que nos assiste através da TV Câmara, imprensa, vereador Boni, meu colega, nesse momento especial a vocês, atletas. Atletas de Ribeirão Preto, que vão se dirigir aos Jogos Regionais, os jogos que com certeza marcarão na vida de vocês, os Jogos Abertos, a vida de vocês nos esportes. Ribeirão Preto precisava muito desse momento, e esse momento chegou. Vocês estão às vésperas das viagens e com certeza trarão para nossas cidades muitas vitórias. Vereador Boni, por gentileza, só para a gente iniciar os trabalhos. Primeiro, boa noite à mesa, qual eu cumprimento o presidente e os demais membros do Legislativo. Realmente eu fico muito orgulhoso quando eu olho e vejo aqui a Câmara repleta de atletas, grandes amigos. Parece que nós estamos velhos, né, Sidney? Muitos aqui que são técnicos, por exemplo, Sidney Avelino, nós moramos juntos em São Paulo, né, Sidney? 16 anos. Então, vocês que estão hoje competindo, começaram com regionais, essa menção honrosa é mais pela valorização de tudo que vocês fizeram nos Jogos Regionais e se preparando agora para os Jogos Abertos. Sabemos que é outro nível de competição, Jogos Abertos, falo aqui a vocês, atletas e os para-atletas também, que vai ser um outro nível. Ali vocês vão se deparar com os melhores atletas até nacional. Eu acho que é isso importante para a carreira de vocês, para o esporte de Ribeirão Preto. E nesse momento eu quero engrandecer e muito Reconquista. Nós tivemos fora dos abertos por 3 anos, 2 anos dos Jogos Regionais, e recomeçar é muito difícil. Então, eu dou um voto de louvor e de confiança à Secretaria de Esporte, aqui representada pelo Gabriel, diretor de esportes, pela retomada. Não é fácil recomeçar, principalmente no esporte. E sinto que nós recomeçamos com chave de ouro. Não é fácil, sei que galgamos um lugar melhor, mas acho que o importante é o reconhecimento que vocês merecem agora pelos regionais e também para ter nos Jogos Abertos. Muito obrigado. Ô Boni, eu gostaria que você fizesse a gentileza de chamar aqui, representando a Secretaria de Esportes e todos os esportes, todos os esportistas aqui. Gabriel, por favor, você e os técnicos presentes, por favor, se pudessem vir aqui para receber essa singela homenagem. Sidney, por favor. Pezão, Miguel, Chico Menezes. Cadê o Moreira? Nesse momento o Boni vai recebê-los aí e com certeza vocês atletas, acho que esse momento está sendo único, né? O Boni vai ler junto com eles. Tá? Antes da leitura, eu gostaria de mais 1 minuto da atenção de vocês, até que eles se acomodam aqui. Eu gostaria que você colocasse, por gentileza, um vídeo motivacional e uma mensagem de muito carinho para vocês.
Olá a todos, uma boa noite, muito feliz de poder participar de uma certa forma nessa homenagem a cada um dos atletas aí presente. Atletas, técnicos, professores e aos familiares que tanto têm apoiado vocês. Gostaria de cumprimentar ao vereador Paulinho Pereira e ao vereador Boni por essa iniciativa de homenagear a todos os nossos atletas pela incrível participação nos Jogos Regionais. Mais de 600 atletas representando o Ribeirão Preto com inúmeras medalhas. O mais importante, representar a nossa cidade no retorno dos Jogos Regionais. Eu que estou aqui na Espanha, de férias da Secretaria de Esportes, mas trabalhando com a Seleção Brasileira, que inclusive acabei de sair desse ginásio aqui ao fundo, classificado para mais uma final de Campeonato Mundial na minha carreira. Será no domingo, vocês vão poder acompanhar aí direto a transmissão pelo Sport TV e muito feliz de poder dar essa notícia em primeira mão para todos vocês, porque é esporte também para Ribeirão Preto. Parabéns, atletas, por esse empenho. Continuem dedicando, e toda a secretaria e toda a nossa equipe da secretaria, aqui a minha homenagem também pelo trabalho realizado nesse resultado dos Jogos Regionais e agora sucesso nos Jogos Abertos. Um grande abraço a todos. É isso. Levem consigo essa simples, mas justa homenagem do vereador Boni e vereador Paulinho Pereira, que os Jogos Abertos seja muito vitorioso. Eu gostaria que o Boni me acompanhasse na leitura agora. Segura para mim, Boni. Você lê? Vamos lá. Pode ver se a câmera. Câmara Municipal de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo. A Câmara Municipal de Ribeirão Preto tem a honra de homenagear com a moção de louvor e congratulações, nos termos do requerimento número 6.103, de 30 de outubro de 2018, de autoria dos vereadores Paulinho Pereira e vereador Boni, os atletas e a Secretaria Municipal de Esportes, pelas conquistas junto de sua equipe nos 62º Jogos Regionais do Interior, que os alçaram ao 82º Jogos Abertos do Interior de 2018. Ribeirão Preto, 30 de outubro de 2018, assinam presidente Igor Oliveira, vereadores Paulinho Pereira e Boni. Muito obrigado por estarem representando a nossa cidade nos Jogos Abertos de 2018. Agora vamos chamar aqui... Fala você. Agora, para receber essa homenagem, chama aqui o diretor de esporte, Gabriel, por favor. Agora vai aqui na frente, levanta, se ele não tirar aqui.
Agradecer também a todos os atletas presentes aqui na Câmara Municipal, parabenizar pelo desempenho, levando o nome da nossa cidade de Ribeirão Preto. Parabéns a todos vocês e obrigado pela presença na Câmara Municipal de Ribeirão Preto. Reaberta a sessão. A requerimento do vereador Nelson nas placas, votação englobada na pauta de requerimentos e da pauta de indicações. Os vereadores que desejarem aprovar o requerimento permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Chamada a pauta de requerimentos e indicações. Aprovado. Pauta de requerimentos e indicações. Leitura das matérias que deram entrada nesta casa na noite de hoje. Leitura será feita pelo primeiro secretário Lincoln Fernandes. Projeto de Decreto Legislativo 52/2018, vereador Otoniel Lima, concede o título de Ordem do Mérito Social ao ilustríssimo senhor Bispo Eduardo Guilherme Bueno. Projeto de Lei 257/2018, vereador Dadinho, altera a ementa e o artigo 1º da Lei 92/19, de 16 de maio de 2001,
que dispõe sobre a obrigatoriedade dos proprietários de bares, restaurantes, hotéis e estabelecimentos similares incluírem em seus estabelecimentos comerciais cardápios elaborados no alfabeto Braille e da outras providências. Projeto de Lei Complementar 88/2018, Prefeito Municipal, revoga a Lei Complementar 2464, de 13 de julho de 2011, que autorizou a concessão de direito real de uso de imóvel urbano ao Conselho Regional de Corretores de Imóveis da 2ª Região. Projeto de Lei Complementar 89/2018, o vereador Jean Coraúci dispõe sobre a concessão de desconto parcial do Imposto Predial e Territorial Urbano, IPTU, aos contribuintes portadores de doenças graves e da outras providências. Projeto de Lei Complementar 90/2018, o vereador Jean Coraúci inclui a linha no inciso 1 do artigo 168 da Lei 2415, de 21 de dezembro de 1970, Código Tributário Municipal. Projeto de Resolução 88/2018, o vereador Fabiano Guimarães convoca a secretária municipal da Educação e a diretora do Departamento de Educação, respectivamente, senhoras Luciana Andrade Rodrigues Silva e Maísa Helena Barbosa, para prestar explicações sobre empecilhos à fiscalização dos vereadores desta Câmara junto às escolas municipais e outras questões relacionadas. Requerimento 6291, vereador Fabiano Guimarães. Projeto de Resolução 89/2018, o vereador Isaac Antunes altera a redação do caput do artigo 240 da Resolução 174/2015, de 22 de maio, alterado pela Resolução 27, de 23 de março de 18, conforme especifica, e dá outras providências. Requerimento 6447, vereador Maurício Gasparini, requer a retirada do projeto de resolução 64/2018. Requerimento 6448, vereador Marinho Sampaio, solicita a retirada da propositura projeto de lei 216/2018. Veto número 79/2018, prefeito municipal. Veto total ao projeto de lei número 173/2018, de autoria do vereador Marinho Sampaio, que dispõe sobre a fixação de cartaz em revendedoras e concessionárias de veículos, informando sobre isenções tributárias específicas concedidas às pessoas com deficiência e da outras providências. Ofício número 12027/2018, prefeito municipal. Senhor prefeito municipal, comunica à Casa Legislativa que estará ausente do município no período de 9 a 18 de novembro do corrente exercício, em decorrência de viagem ao exterior para participar da Smart City Expo World Congress, conforme especifica. Substitutivo ao projeto de lei 342/2017, dispõe sobre a obrigatoriedade da construção ou adaptação de fraldários acessíveis aos frequentadores de shopping centers e estabelecimentos similares e da outras providências. Vereador Jean Coraúci. Lido, senhor presidente. Encaminhe-se a secretaria para fase de pauta e posteriormente as comissões. Suspendo a sessão por Senhor 30 presidente, segundos. Pois não. Pela ordem, conste voto sim na votação da ata da sessão anterior. Consta voto sim aos vereadores Paulinho Pereira e vereador Boni. É a pauta de requerimentos e indicações. Por gentileza, Sim, presidente, sim. eu queria constar voto sim também na pauta. Constar voto sim também ao vereador Dadinho. Vereador Dadinho, Paulinho Pereira e Boni. Suspendo a sessão por 30 segundos para a elaboração da ordem do dia. Reaberta a presente sessão. Chamada regimental.
Terminou. Esse aqui é para economia. Já foi bom nisso, hein, cara? João, aqui é outra parte, não tem? Há quórum, justificando a ausência do vereador Maurício Gasparini, conforme ofício, está na capital do Estado, na Assembleia Legislativa, por isso a ausência na sessão de hoje. Suspendo a sessão por 5 minutos e convoco os vereadores e a vereadora Glaucia para uma reunião na Sala dos Vereadores. Que é esse choro aí, menino? Me explique enquanto eu imagino o que é que aconteceu lá fora. Desabafo não tem hora, as lágrimas ajudam a dizer o que a gente tenta esconder. No seu corpo ninguém toca,
nem se oferecer pipoca. Então não tenha medo, não tente segurar o choro que só vai te ajudar. Procure alguém especial para te proteger. Com muito amor vão cuidar de você. Não engula o choro, uma campanha de enfrentamento à violência contra crianças e adolescentes, SEDECA e Governo do Paraná. Meu marido fica na cama, quando ele sente o cheirinho do café, só aí que ele vai levantar. Minha avó morava em fazenda e fazenda sempre tem muita fartura, né? Então, sempre que chegava uma visita, colocava aquela mesa cheia de quitandas, né? E o café não podia faltar. Café de fazenda é sempre torrado no torrador. De longe a gente percebe quando está torrando café. Para moer, eles tinham um moinho que moía o café na hora. O sabor é muito diferente. O expresso se define por 35 ml. Ele é retirado num tempo adequado para isso, que gira em torno de 20 a 30 segundos. A gente tem um movimento de aumento de consumo no café no próprio país, aumento de números de cafeterias abrindo e, com certeza, já uma ocupação das principais locais da rede gastronômica de cafés superiores. As pessoas hoje, na gastronomia, nos restaurantes das cidades maiores do Brasil, podem consumir grãos melhores. Só que antes de chegar ao Brasil, o café percorreu um longo trajeto. A planta é originária da Etiópia, mas foram os árabes os primeiros a cultivar o café. No século XVIII, Holanda e França levam o cultivo do café para suas colônias, entre elas a Guiana Francesa, vizinha do antigo estado Grão-Pará. O sargento Francisco de Melo Palheta foi enviado à Guiana para conseguir, clandestinamente, uma muda da planta. A esposa do governador da Guiana se encantou por ele e lhe entregou uma muda de café arábica. A partir do Pará, o café foi levado para o Rio de Janeiro e depois para São Paulo. A expansão da lavoura cafeira para o oeste paulista acompanhou os trilhos das ferrovias, boa parte financiado por capital inglês, e veio estimular o mercado interno, bem como a substituição da mão de obra escrava pela mão de obra imigrante. O cultivo do café impulsionou a industrialização do país. O estímulo à lavoura cafeira implicava em uma organização do setor econômico, financeiro, mais forte, concentrada na figura do comissário de café. Então, essa acumulação primitiva de capitais será condição decisiva para o processo de industrialização brasileira na virada do século XIX para o século XX. Hoje, o Brasil é o segundo maior consumidor de café e continua líder na produção e na exportação do produto. Quase 30% da produção do país é de café especial, de qualidade superior. O que se procura, na realidade, é uma uniformidade cada vez maior na maturação desses frutos, porque isso favorece um processamento muito mais adequado à obtenção de produtos de boa qualidade. Um café de boa qualidade, ele deve ser colhido maduro e processado nesse estágio de maturação. Na indústria, o café especial também precisa passar por um processo mais rigoroso. O café produzido aqui é avaliado e certificado. O primeiro passo é selecionar os melhores grãos. Nessa indústria, a triagem é feita em 3 etapas. A torrefação tem controle digital de tempo e temperatura. Essa é uma parte crucial do processo de industrialização do café. A temperatura não pode ser superior a 190 graus para evitar a queima do grão. Em seguida, o café é resfriado e pode ser vendido em grão ou moído. A embalagem tem que proteger o café da luminosidade para preservar o sabor e o aroma. É possível se encontrar na gôndola de um supermercado cafés diferenciados por região, diferenciados por sabores,
cafés gourmets, cafés orgânicos, ou seja, o mercado interno tem se beneficiado também pela busca de produtos para o mercado externo. Tudo nasce num bom expresso. Muito moderno o conceito de tomar cafés gelados. O que se descobriu é que quanto maior a qualidade de cafés que nós tínhamos, eles ficavam tão consistentes e sabor quentes quanto frios. Além de você começar a poder oferecer uma bebida um pouco mais refrescante. Pela Rua Major Rubens Vaz, no Campos Elíseos. Nós estamos aqui na base da Polícia Rodoviária em Ribeirão Preto. Rua Ambrósio Chaguri. Esta rua fica entre os bairros Jardim Jandaia e Presidente Dutra. Rua Salto Grande, no Monte Alegre. O buraco é impressionante. Ser atleta de ponta em qualquer modalidade já requer um grande esforço, mas para alguns o desafio é ainda maior. Neste centro em Brasília, são treinados atletas com as mais diversas deficiências, alguns recordistas nacionais, muitos medalhistas. Fernanda é uma deficiente tardia, perdeu 50% da visão quando já tinha 18 anos. Hoje ela é treinadora e atleta paralímpica. A tendência do ser humano é subestimar a capacidade das pessoas. Então, às vezes a gente julga, sem querer a gente julga. A gente vê uma pessoa que tem uma deficiência física, por exemplo, que anda, de repente, com certo desequilíbrio, pouca coordenação motora, a gente acha assim, poxa, isso aí não vai ser capaz de fazer alguma coisa. Então, acho que é passinho de formiga. Agora que está passando mais na televisão, que tá aparecendo um pouco mais. Então, a partir de agora que as pessoas vão começar a conviver mais com isso, né? E vão passar a aceitar melhor. Para Fernanda, o esporte dá ao portador de necessidade especial a convivência com as mais diversas limitações, o que o ajuda a relativizar sua própria situação. Você vai estar junto com deficientes visuais, físicos, né? Pessoas que são cadeirantes ou pessoas que usam prótese. E muitas vezes, antes da gente ter contato com esse público, às vezes a gente se acha o mais deficiente, né? E quando a gente conhece outras pessoas, a gente vê que a nossa deficiência ali não é nada comparada a outras deficiências. A gente convive bem, ninguém fica me chamando de deficiente, nada. Antigamente, logo quando eu entrei assim, na quinta série, todo mundo ficava olhando pro meu braço e eu morria de vergonha. Hoje em dia não tem mais. Acho que a partir do esporte, quando ele começa a superar os seus limites, a pessoa passa a acreditar mais em si e ver que ela é capaz de fazer sempre o melhor. A gente não deve se encostar na nossa deficiência, não, porque ninguém pode fazer nada por nós. A gente sempre fica triste, é difícil aceitar, mas eu acho que a gente tem que aceitar e é bola pra frente. Também a vida não é só o esporte. Tem que correr atrás, tem que estudar, tem que procurar trabalhar, não pode ficar estagnado.
Você sabe o que é sustentabilidade? Não. Sei, sim. Você tira o que você precisa, mas colocando sempre o retorno ali para que não falte. Buscar o que tem na natureza, o extrativismo, assim, sem prejudicá-la. O conceito de sustentabilidade está relacionado à manutenção do desenvolvimento e também relacionado a um modo sustentável de manter os modos de produção, de geração de riquezas. É poder desenvolver o país, as pessoas, mas cuidando do meio ambiente ao mesmo tempo. Mudar nossos hábitos diários para diminuir o impacto ambiental é muito importante, mas alguns jovens acham que isso não é suficiente. Para ajudar na preservação do meio ambiente, eles se engajam em movimentos organizados e ações de conscientização. Não é preciso ser de uma grande ONG para se engajar na luta pela preservação ambiental. No Brasil, jovens de várias cidades se organizam espontaneamente. Reunidos em pequenos grupos, eles promovem debates nas escolas e ações em conjunto. Se eu não assumir a minha responsabilidade, eu nunca vou conseguir fazer com que os outros percebam que eles também fazem parte desse contexto todo, do coletivo, e que cada um, assumindo a sua responsabilidade, no coletivo podemos resolver o problema. Se a gente começar a criar ideologias agora, a criar movimentos, formas de reivindicar o que a gente não acha que está correto, no futuro isso vai facilitar o processo. O jovem não é só o futuro da nação, o jovem é o presente, o jovem está aqui. Em grupo é mais fácil tudo, porque tem várias cabeças para pensar, várias ideias, e o objetivo, o meu objetivo se junta com o outro e vai formando vários objetivos e se torna um coletivo de jovens. Bullying, palavra estranha que vem do inglês bully, que quer dizer valentão, brigão. Define atitudes agressivas intencionais, repetitivas, sem motivos claros, adotadas por um ou mais estudantes contra outro. Quem já não viu isso na escola? Xingar, intimidar, dar apelidos constrangedores, fazer gozação, acusação injusta, ou seja, infernizar a vida do outro é bullying. E muitas vezes as consequências dessas atitudes vêm rápido, em forma de depressão, falta às aulas, notas baixas e isolamento. A Jaciane é deficiente e já passou por todo tipo de humilhação. Aí eles ficavam me xingando de aleijada, de fazer pererê. Ai, me dava uma raiva, eu tinha vontade de voar no pescoço deles, assim, de tanta raiva. Eu ficava... Antigamente era muito rebelde, muito por conta deles ficarem me xingando. A pessoa que é constantemente vítima do bullying, ela começa a acreditar nas opiniões desses agressores, né? Só que o bullying também tem consequência para o autor das agressões. As pesquisas já comprovam que os agressores têm mais chance de não concluir os estudos ou manter seus empregos. As escolas criam maneiras próprias de combater o bullying, como as aulas de ética e respeito à diversidade. Não tolerar atos agressivos é o primeiro passo para que eles não se repitam. Se você tem uma família estruturada, a pessoa passar pelo bullying é muito mais fácil do que uma pessoa que não tem a quem recorrer. Porque geralmente a vítima do bullying, ela não se sente capaz de se defender do bullying. Eu falar com o aluno influencia. Ajuda a modificar? Ajuda. Agora o exemplo dentro de casa, do cotidiano, de pessoas que o aluno respeita, é uma coisa muito forte.
E os alunos participam desse combate quando entendem que o agressor não consegue administrar seu comportamento e a vítima precisa ser protegida. Porque todos nós somos compostos de qualidades e defeitos, né? Às vezes aquele aluno que joga o apelido no outro ou joga no professor, ele tem um defeito e para sair do foco, ele aponta o defeito do outro. Cândido Portinari é um dos maiores representantes da pintura brasileira. De família pobre do interior de São Paulo, deixou para o Brasil mais de 5.000 obras, entre pinturas, desenhos e gravuras. Qual é a explicação para esse mistério, né, de um menino que nasce no meio de um cafezal, na terra roxa perdida lá do interior de São Paulo, e como é que ele se torna um grande pintor? Embora aquela comunidade fosse muito humilde economicamente, todos eles tinham uma veia artística, quer dizer, eles vinham da Itália, eles traziam no sangue a herança artística italiana. A outra coisa do milagre é você ter uma família, principalmente o meu avô, o seu Batista, pai dele, né, de ter essa compreensão, de permitir que um menino, não é, absolutamente, tinha 15 anos, vá para o Rio de Janeiro sozinho, pegue um trem, sem dinheiro, sem nada, para correr atrás do sonho dele. Em 1930, estudando na França com a bolsa de um prêmio, quase não pinta. Cobrado pelos amigos e em crise, parece procurar sua verdadeira forma de expressão. E de lá, manda o seu mais profundo manifesto, uma carta onde descreve o Palaninho, um antigo morador de sua terra. Palaninho é da minha terra, de Brodowski. Palaninho é baixo, muito magro, com a cara mole esbranquiçada pelo amarelão. Ele tem um aspecto de uma criança seca e doente, não tem expressão. Vim conhecer aqui o Palaninho, depois de ter visto tantos museus, tantos castelos e tanta gente civilizada. Aí no Brasil eu nunca pensei no Palaninho. Daqui fiquei vendo melhor a minha terra, fiquei vendo Brodowski como ela é. Aqui não tenho vontade de fazer nada. Vou pintar o Palaninho. Vou pintar aquela gente com aquela roupa e com aquela cor. Ele incorporou isso de uma forma assim muito profunda, né? Quer dizer, essa missão que ele se deu muito jovem, né? Vou pintar aquela gente com aquela roupa e com aquela cor, né? do Palaninho. Olha, tem umas particularidades aí que vão na contracorrente daquilo que a gente imagina quando a gente fala um pintor, né? Você imagina um pintor boêmio, aí a gente está pensando em alguém como o Di Cavalcanti, por exemplo, né? Imagina um pintor que faz uma bagunça danada, fica tudo sujo pelo ateliê, né? Imagina o pintor que fica esperando uma inspiração. Ele era o contrário disso tudo. Então ele levantava de manhã, se vestia metodicamente, punha terno de linho, colete, né, para pintar. E você podia lamber a mesa do ateliê dele, tão limpo que era, né? E era aquela coisa de não esperar inspiração nenhuma. Levantou, está no cavalete. Enquanto houvesse luz natural, ele estava pintando. Ele tinha uma admiração e uma confiança sem limites no Luiz Carlos Prestes, né? Isso a vida toda. Como ele não era uma pessoa engajada assim intelectualmente, como eu disse, na atividade política, eu diria que Portinari era, antes de tudo, um humanista. E que o melhor partido que havia naquele momento para responder a isto era o Partido Comunista. Ele jamais deixou o partido, ele até o último suspiro ele era do partido. Né? E quando é negado a ele o visto americano para inaugurar o Guerra e Paz, houve uma solicitação das autoridades americanas que dizia assim, olha, se o senhor declarar que não é comunista, nós lhe damos o visto. E ele recusou. Agora você veja o preço disso, quer dizer, de você não poder inaugurar aquilo que você considera as suas mais importantes obras. O Mário Pedrosa faz uma crítica que é assim,
para se saber qual que é a guerra e qual que é a paz, Portinari devia escrever o nome embaixo. Eu fiquei absolutamente escandalizado com essa falta de compromisso com a verdade dos fatos, né? Você ser capaz de distorcer a verdade para servir a esta ou aquela ideologia, a esta ou aquela tese. Com problemas de saúde, Portinari é proibido pelos médicos de pintar. Em princípio, eu acho que poucas pessoas aceitariam correr o risco de vida que ele correu ao aceitar a incumbência de pintar Guerra e Paz, quando estava terminantemente proibido de usar tintas a óleo. Ele sabia que o Guerra e Paz teria que ser feito com tintas a óleo. Então, isso foi fatal, porque foi o último grande trabalho que ele fez, né? Ele veio a falecer, a doença se agravou muito a partir dessa obra, e ele aceitou porque isso era uma questão de coerência com toda uma vida de militância pela paz. Portinari morre em fevereiro de 1962 em decorrência da intoxicação por chumbo e outras substâncias químicas presentes nas tintas. Tintas que usou por toda uma vida dedicada à arte, de uma arte sempre dedicada à vida. Para saber mais sobre sua vida e obra, acesse www.portinari.org.br. Negros e brancos, todos iguais. Mas houve um tempo em que negros eram escravos, servos da colônia, do império e de fazendeiros. Demorou para que pessoas de bem lutassem para abolir a escravatura. Foi só em 13 de maio de 1888 que a princesa Isabel Cristina Leopoldina Bragança, filha do imperador Dom Pedro II, aboliu a escravatura e ficou conhecida por a Redentora. O fim da escravidão foi o resultado de 18 anos do movimento abolicionista, que terminou contribuindo para derrubar o regime monarquista no Brasil. Acabo sancionar a lei da extinção da escravidão. Abraço, papai, com toda a efusão do meu coração. Muito contentes com suas melhoras. Comungamos hoje por sua intenção. Em 1864, Isabel se casou com Luís Gastão de Orleans, conde de, com quem teve 3 filhos. Viveu na cidade do Rio de Janeiro e morou no atual Palácio Guanabara. Nas ausências do imperador, a princesa assumiu o trono por 3 vezes. De começo, sancionou a primeira lei abolicionista, a Lei do Ventre Livre, que deu liberdade aos filhos de escravos nascidos a partir daquela data. Já na segunda regência, conseguiu anistiar bispos sentenciados presos. Foi na terceira regência, em 1888, que a princesa Isabel marcou seu nome na história. Sancionou a lei mais conhecida até hoje, a Lei Áurea, que aboliu a escravidão no Brasil. Até 1888, de fato, a escravidão não havia acabado no Brasil. O que ocorre é que a princesa Isabel utiliza a sua influência, utiliza a sua importância e o seu poder para sancionar a lei que definitivamente acabaria com a escravidão no Brasil. O regime escravista no Brasil começou a perder força com a proibição do tráfico de escravos em 1850. Progressivamente, imigrantes europeus assalariados substituíram os escravos no mercado de trabalho. Mas foi só com a Guerra do Paraguai que o movimento abolicionista ganhou impulso. Milhares de ex-escravos, que retornaram vitoriosos, muitos até condecorados, se recusaram a voltar ao trabalho sem remuneração. Em 1878, os ideais abolicionistas ficaram ainda mais fortes. Brasileiros influentes como Joaquim Nabuco, Rui Barbosa e José do Patrocínio aderiram ao movimento. Eles representavam a classe média urbana e o setor agrário não vinculado à escravidão.
o então general Deodoro da Fonseca apoiou o abolicionismo e retirou do exército a tarefa de caçar escravos fugidos. Políticos e intelectuais importantes se engajaram no movimento e criaram a Sociedade Brasileira contra a Escravidão. O grupo estimulou publicações anti-escravistas como o Jornal Abolicionista e a Revista Ilustrada. Eles até arrecadaram dinheiro para o pagamento de cartas de alforria, documento que dava liberdade ao escravo. Grupos políticos que ainda mantinham a escravidão como base da sua economia, como base da sua exploração, né, do trabalho, eles se sentiram prejudicados pela ação da princesa Isabel e passaram então a adotar uma postura, se não de oposição, mas de afastamento do sistema monárquico. Em 15 de novembro de 1889 caiu o Império e a família real teve 24 horas para abandonar o país. Se exilaram na França, mas antes da partida, Isabel deixou uma nota escrita para seus amigos. É com o coração partido de dor que me afasto de meus amigos, de todos os brasileiros e do país que tanto amei e amo, para cuja felicidade esforcei-me por contribuir e pela qual continuarei a fazer os mais ardentes votos. Muito se propagou de que a juventude não quer saber de política, mas isso nós estamos mostrando que é o contrário. Quando nós temos o espaço, quando nós conhecemos, nós nos apaixonamos por essa condição de participar. Isso é o que nos move, a condição de poder participar desses espaços, seja na associação, seja na igreja, seja no partido. Os jovens já lutaram pelo fim da ditadura e pelo impeachment do Collor. Mas e hoje? Quais são as bandeiras da juventude? Há dois caminhos, né? Duas vertentes. A primeira é uma vertente da ética na política, que eu acho que mobiliza muito o jovem hoje. E a segunda é a vertente da educação. Vamos lá, pessoal! Existe uma abertura muito grande da juventude em algumas chamadas, assim, umas clivagens de defesa de interesse. O movimento feminista é um deles, o movimento negro é um deles. E o meio ambiente, que tem tomado um novo status também no Brasil. E existe uma capilaridade jovem muito grande dentro desses movimentos. Se alguns nem lembram em quem votaram na última eleição, outros acompanham o trabalho dos parlamentares. Tem muito estudante secundarista que vem à Câmara dos Deputados pressionar por mudanças na educação, na economia ou na legislação do meio ambiente. A gente queria apresentar esse documento para o senhor dar uma analisada e tal, basicamente falando assim, mudanças que a gente propõe na vida do cidadão, não só dos parlamentares, não só comentando sobre o governo em si, mas como nós cidadãos, o que nós podemos fazer para mudar esse mundo, sobre as questões ambientais. É importante porque sinaliza que a juventude está buscando um novo caminho, um caminho que vai ao encontro dessa nova realidade. Acho que o grande desafio para nós jovens hoje é de superarmos as nossas diferenças para conseguirmos nos unir para definir uma pauta comum da juventude. O que a juventude precisa, o que ela quer, o que ela espera para o futuro. É isso que a gente precisa fazer. Não adianta ficar aí parado esperando o mundo ficar melhor. Se você quer mudanças, tem que participar. O que você gostaria que fosse diferente?
O que você tem feito para mudar? Preciso fazer, preciso lembrar, preciso esquecer, preciso parar, preciso correr, preciso trampar, preciso viver, preciso pensar, preciso fazer, preciso lembrar, preciso esquecer, preciso parar, preciso correr, preciso trampar, preciso vir 998. Meu nome é Nachari, eu tenho 21 anos, eu tatuo há 2 anos e eu faço faculdade de artes visuais. Meu nome é Vânia, sou técnica de segurança na obra. Essa questão segura. Se a gente está seguro. Tá seguro. Não precisa ter medo, não. Meu nome é Pupi, tenho 24 anos, trabalho em uma churrascaria como assistente de eventos. Após o trabalho, vou para a faculdade e após a faculdade, vou para as baladas tocar. Eu sou Paula, trabalho com táxi há 6 anos. Gosto de dirigir, sempre gostei. Eu acho bom dirigir e acho bom ter contato com pessoas. Meu pai é artista plástico, e aí com 16 anos ele me deu uma máquina de presente, eu tatuei o braço dele, e desde então, assim, eu continuei na profissão. Eu trabalhava já na construção civil, só que meu trabalho era copeira. Como você está mexendo com a serra, usa seu protetor, tá certo? Seu protetor auricular, usa sua máscara para que você não venha engolir pó, tá certo? Quando eu entrei, há 6 anos atrás, a reação dos colegas era assim, de repúdio, né? Hoje não, já entrou bastante mulher de lá pra cá, já tem bastante mulher na praça, e hoje eles já encaram bem, já são amigos, já ajudam, já são companheiros. Não só com homens, com mulheres também, assim, que chegam no estúdio e aí me vê sentada na mesa, acha que eu sou secretária, alguma coisa do tipo. E aí começam a conversar comigo, aí pede, mas eu quero conversar com o tatuador. Tipo, não, mas eu sou tatuadora. Os passageiros, os clientes, de um modo geral, têm uma aceitação muito boa. Aí acho que a mulher é mais tranquila, tá dirigida, mais segura, inclusive as mulheres, né? Muitas meninas têm preferência em tatuar com mulher. Elas se sentem mais à vontade. Fala que a minha mão é mais leve. As mulheres, elas têm uma maior sensibilidade para sentir a pista, para interagir com o pessoal. Desde os 10 anos de idade, sempre tive certeza do que eu queria fazer durante a minha vida, assim. As mulheres estão atuando em todos os setores, na construção civil. Por que não no táxi? Aprendi a amar essa profissão. Me sinto muito realizada. É muito provável que a cidade em que você mora tenha uma avenida, rua ou praça em homenagem ao presidente Vargas. Mas por que esse gaúcho, que morreu há mais de meio século, é tão lembrado ainda hoje?
Getúlio Vargas nasceu em 1882, na cidade de São Borja, na fronteira do Brasil com a Argentina. Político brilhante, foi deputado estadual, federal, ministro da Fazenda e governador do Rio Grande do Sul, mas só pôde se tornar presidente graças a um desentendimento entre Minas e São Paulo. Durante todo o período conhecido como República Velha, paulistas e mineiros se alternavam no poder sem nunca dar chance aos políticos dos demais estados. Até que, na eleição de 1930, o presidente Washington Luiz, que representa os paulistas, decide apoiar o governador Júlio Prestes, também de São Paulo. Os mineiros não aceitam apoiar Prestes e lançam uma chapa com Getúlio Vargas como candidato a presidente e o governador da Paraíba, João Pessoa, como vice. A popularidade de Getúlio, em termos nacionais, você pode começar com a própria campanha da Aliança Liberal. Se você pensar que um dos princípios da campanha era voto para todo mundo, você tinha as famosas campanhas, caravanas liberais, né, em que políticos de expressão do Rio Grande do Sul iam falar no Rio Grande do Norte, na Paraíba, na Amazônia, enfim, né, você tem uma coisa que mexe muito com a população. O candidato do governo vence a eleição, mas os líderes dos estados derrotados não aceitam o resultado e articulam um movimento para derrubar o Washington Luiz. O assassinato de João Pessoa no dia 26 de julho acaba sendo o estopim para a Revolução. Em 3 de outubro de 1930, a revolta começa em Porto Alegre e Belo Horizonte. Em apenas 3 dias, 10 estados aderem à Revolução. O presidente Washington Luiz é deposto e Getúlio Vargas se torna chefe do governo provisório. Os primeiros anos de Vargas no poder foram marcados por vários conflitos internos. Já em 1932, a população de São Paulo se revolta e pede o fim do governo provisório e a convocação de uma Assembleia Constituinte. A Revolução Constitucionalista é derrotada em apenas 3 meses. Mas, no ano seguinte, a Constituinte é convocada. Os deputados elaboram uma carta avançada para a época e elegem Getúlio Vargas presidente por mais 4 anos. Nos anos seguintes, Vargas enfrenta outras 2 revoltas. Em 1935, os comunistas, liderados por Luiz Carlos Prestes, fazem uma tentativa fracassada de depor Getúlio. 3 anos depois, é a vez dos integralistas, inspirados no fascismo italiano, tentarem tomar o Palácio do Catete. Em 30 de setembro de 1937, o governo divulga um suposto plano dos comunistas para tomar o poder. Reaberta o chamado a presente sessão. Votação da pauta de trabalhos legislativos da Câmara Municipal de Ribeirão Preto. Primeiro projeto na pauta. Discussão única. Projeto de resolução número 87/2018. Vereador Maurício Gasparini dispõe sobre a realização de sessão solene em comemoração aos 25 anos Panathon Club de Ribeirão Preto, sem parecer da Comissão de Constituição e Justiça. Próximo projeto na pauta, discussão única. Projeto de lei número 170/2018, vereador Paulinho Pereira, dispõe sobre a inserção de frase em contas de consumo de água e esgoto como forma de conscientização da população quanto à proibição de corte ou poda de árvores sem autorização e da outras providências. A matéria está em discussão. Não havendo vereadores para discutir, está em votação chamada.
Aprovado. Próximo projeto, discussão única. Projeto de resolução número 75/2018. Vereador Paulinho Pereira, vereador Boni. Dispõe sobre a realização de sessão solene em homenagem aos atletas e para-atletas da equipe de Ribeirão Preto, vencedores dos Jogos Regionais 2018. Há um requerimento dos vereadores para retirada do projeto. Próximo projeto da pauta. Projeto de Decreto Legislativo número 45/2018, Mesa da Câmara Municipal, suspende a execução da Lei número 141/17, de 20 de 2 de 2017, por força da decisão definitiva do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que a julgou inconstitucional. A matéria está em discussão, não havendo vereadores para discutir, está em votação chamada. Aprovado. Próximo projeto da pauta, primeira discussão, projeto de lei complementar número 15/2018. Vereador Renato Zuccolotto modifica a redação da lei complementar número 1497/2003. Regula o processo administrativo no âmbito do município de Ribeirão Preto. A matéria está em primeira discussão, não havendo vereadores para discutir. Para encaminhar, vereador Renato Zuccolotto. Presidente, por favor, constar voto sim ao projeto de lei 170 do vereador Paulinho Pereira. Senhor presidente, caros colegas, público que nos assiste pela TV Câmara, vou ser bem breve no encaminhamento. Eu queria primeiro fazer um histórico desse projeto de lei. O vereador Maraca, esse ano ainda, apresentou um projeto de lei criando a possibilidade do advogado autenticar as peças que instruem o processo administrativo. O projeto, muito bom, interessante, foi aprovado pela Casa, foi vetado pelo prefeito, o vereador Maraca entrou em contato com o Executivo mandou um projeto de lei para a Câmara, nós acolhemos o veto, o projeto de lei do Executivo, por indicação do vereador Maraca, foi aprovado e foi sancionado em uma solenidade na Casa do Advogado, no dia 11 de agosto, numa sessão solene. Entretanto, eu já havia protocolado esse projeto de lei, modificando a lei complementar 1497, que é a lei que dispõe sobre o processo administrativo. O projeto sugerido pelo vereador Maraca é uma lei esparsa, uma lei extravagante. E no meu projeto, eu, além de contemplar a possibilidade do advogado chancelar a autenticação no documento, ele contempla também, alterando a lei do processo administrativo, a possibilidade do servidor do protocolo da prefeitura ou do servidor do órgão administrativo autenticar o documento. Justifico, uma parte que não tem advogado e queira entrar com um processo administrativo na prefeitura, ele pode apresentar ao servidor da prefeitura o documento original e o servidor da prefeitura vai autenticar o documento. Então, é uma lei que não exime a lei proposta pelo vereador Maraca, muito ao contrário, ela contempla o projeto de lei que foi sugerido pelo Maraca e vai, de certa forma, estabelecer um liame entre o processo legislativo e a lei esparsa apresentada pelo vereador Maraca. Por isso que eu peço o voto favorável dos senhores vereadores. Muito obrigado. Mais algum vereador deseja encaminhar a matéria? Está em votação chamada, em primeira discussão. Aprovado em primeira discussão. Próxima sessão votaremos em segunda discussão.
Próximo projeto da pauta em primeira discussão, projeto de lei complementar número 79/2018. Prefeito Municipal revoga a lei municipal número 5.679, de 28 de dezembro de 1989, que autorizou a doação de área à Fazenda do Estado para a construção da Escola Estadual de Primeiro Grau. Ofício retirado pelo prefeito do projeto de lei complementar número 79/2018. Constar voto sim ao vereador Adalto Marmita, ao projeto do vereador Renato Zuccolotto, projeto de lei complementar número 15/2018, em primeira discussão. Não havendo mais matérias, está encerrada a ordem do dia. Passaremos ao pinga-fogo. De acordo com a inscrição em livro próprio, cada vereador terá 5 minutos. Não havendo vereadores inscritos no pinga-fogo, está encerrada a presente sessão. Que Deus abençoe a cada um de vocês, telespectadores, público presente, vereadores, servidores que estão presentes na casa nesta noite de hoje. Uma boa noite a todos. Fiquem com Deus.